explica. Todos sentem. É o modo como Deus favorece você e a mim. Só que não é um favorecimento por alguém que tem coisas especiais, que tem dons especiais, dons naturais, dons espirituais, não é nada disso. Deus não favorece você porque você é mais bonitinho que o outro, porque você estudou mais que o outro, porque você tem um emprego e o outro não tem. Deus não favorece você porque você está desempregado. Deus não favorece você porque você está doente, enfermo, clamando, como clamamos hoje. Deus não favorece você porque você só tem um par de sandálias e um vestidinho roto ou uma camisa já remendada. Nada disso. Deus favorece a humanidade inteira, independente daquele que possui, daquele que não possui, daquele que é, daquele que não é, daquele que faz, daquele que não faz. Ele favorece o estadista, ele favorece o embaixador, ele favorece o doutor, ele favorece o homem trabalhador, ele favorece o vagabundo, ele favorece o criminoso, ele favorece o homem podre na sua iniquidade. Amém? É isso que é graça de Deus, irmãos. Graça de Deus é aquela caixinha de tomate podre que está lá na feira. Você leva para casa? Leva disso, uma caixinha de tomate podre. Você leva? Não tem jeito de levar. Por quê? Para que presta ele de tomate podre? Todos nós somos tomates podres. E Deus assopra sobre nós sua graça para nos tornar tomates bons. Aí é o poder dele que age, porque o Antônio não sabe muito, né? A Raiz sabe. Tomate podre tem jeito, irmão, com alguma vacina? Não tem jeito. Mas a graça de Deus soprando sobre mim mudou a minha vida. A graça de Deus soprando sobre você mudou a sua vida. E isso está na palavra de Deus, no capítulo 11 de Romanos, versículo 32. Nós lemos isso aqui com muita clareza. Romanos 11, 32. Quem lê, por favor, Romanos 11, 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Amém. Outra versão? Porque Deus abandonou todos eles no pecado, para que ele pudesse ter misericórdia para com todos igualmente. Viu só? Deus abandonou todos nessa feira do mundo, numa caixinha de tomate podre. Para quê? Para usar de misericórdia para com todos. Porque a graça tem conteúdo, irmãos. Você sabe que Deus é gracioso porque Ele é misericordioso. Porque Ele revela sua misericórdia em favor do pecador. Você conhece a graça de Deus porque Deus é bondoso. Por isso você ora e diz, meu Pai bondoso. Por que você chama o Pai eterno de bondoso? Por causa da sua graça. Deus revela a sua graça pela sua paciência. Um dos conteúdos da graça de Deus é a paciência que Ele tem. De ver homens e mulheres corrompidos, cada dia se corrompendo mais, e Ele pacientemente esperando o retorno dessa gente ao lar eterno. A paciência de Deus revela parte da sua graça. A graça é como um grande guarda-chuva. Uma das hastes é a misericórdia, outra haste é a paciência, outra haste é a sua bondade, a outra haste é o seu amor, a outra haste é o seu perdão, a outra haste, irmãos, é a sua reconciliação, a sua amizade. Deus quer fazer amizade comigo e com você. Ele quer ser chamado de pai, Ele quer chamar você de filho. Graças a esse imenso guarda-chuva, Deus me favorecendo, Deus favorecendo você.
Agora, a perfeição é uma das hastes da graça de Deus. Eu conheço a perfeição de Deus porque Ele foi gracioso para comigo. E a perfeição de Deus, ela se revela no modo como Deus perdoa, reconcilia o pecador consigo mesmo. É isso que é a perfeição de Deus. Deus, na sua eterna bondade, sua misericórdia, seu perdão, na sua paz, tudo que Ele é revelado em sua graça, Ele também é um Deus perfeito, porque Ele vai de encontro ao pior dos pecadores. Ele fala aos ouvidos do pior dos pecadores. Ele estende sua mão favorável aos piores dos pecadores. E se o pecador olhar para Ele, Ele recebe, Ele abraça, Ele beija, Ele perdoa. Isso que é a perfeição de Deus. Vocês têm notícias de homens e mulheres ruins, perversos, que hoje são servos de Deus, consagrados. Quantos moços e moças que estavam nas rodas da droga, à beira da morte, como Alexandre, que foi assassinado, certamente o foi por causa dessa área. Mas se essa pessoa olha para Deus, clama por misericórdia, Deus atende a oração. Deus busca essa pessoa, abraça a pessoa e o faz com grande alegria. Onde está a prova disto? No ministério de Jesus. Jesus foi o que viveu o conteúdo da perfeição de Deus. Quando levaram a mulher pecadora, adúltera, que naquele tempo era o pecado mais aguçado na religiosidade dos judeus, e a lei de Moisés dizia que uma mulher adúltera devia ser apedrejada, e levaram a mulher do ato da prostituição. Jesus abaixou-se na altura do joelho daquela mulher, meus amados. Ele curvou-se lá no chão e escreveu com o dedo na areia. E os algozes esperando a sua palavra. O que tu dizes? A lei manda apedrejá-la. E como eles insistissem, Jesus se levantou e confrontou-os. Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Se todos são tomates podres, como é que pode julgar o outro? Já pensaram nisso? Se todos nós somos pecadores, encerrados sob o tacão do pecado, quem somos nós para levantar a nossa mão contra o próximo? Para criticá-lo? Para acusá-lo? Para denunciá-lo? Não temos essa capacidade, esse poder, porque nós todos somos pecadores. Só Deus tem esse poder. Jesus esteve no meio de publicanos e pecadores e os recebeu com alegria. Lembram-se de Zaqueu? Aquele baixinho era o principal dos pecadores. Porque na região em que ele estava, ele era o chefe. Ele era o líder. Mas aquele coraçãozinho bateu naquele peito pequeno, desejando ver Jesus, e mal podia imaginar que era o dia da sua salvação, o dia da sua redenção. Era o dia quando o Pai o abraçaria como filho amado. Porque Jesus disse: Zaqueu, eu quero ir para a sua casa, ficar lá. E depois Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Deus, em sua perfeição, perdoa. Em sua perfeição, ama. Essa energia Deus tem. E executa a sua vontade em favor do mais terrível dos pecadores, do mais terrível homem iníquo desta terra. A questão toda é que a perfeição de Deus foi colocada em nós, antes do pecado. Tanto que o primeiro homem foi criado para passar para a criatura, passar para a criação, o dom da perfeição de Deus. Isto é, o homem regeria o mundo na perspectiva dessa energia benéfica que veio de Deus para mostrar ao mundo que todos são importantes. Porque cada coisa que Deus criou para um determinado fim. E Deus não quer que todas as coisas que foram criadas para determinado fim
seja cerceada da sua função. A laranja tem que dar laranja, a maçã tem que dar maçã, o limão, embora azedo, mas tem que produzir limão. E assim nós passamos por um mundo humano. O homem foi vocacionado e criado para a glória de Deus. Isso não pode falhar. Nós temos que glorificar o nome do nosso Deus. Só que, depois do pecado, tudo ficou diferente. Porque nós nos tornamos deuses. Nós ficamos iguaizinhos ao nosso Deus. Conhecedores do bem e do mal e capacitados, na nossa fraqueza, de decidir pelo bem ou pelo mal. E é isso que está acontecendo com você. Hoje você tem autoridade na sua vida de decidir. Eu também tenho. Só que nós nunca decidimos facilmente para o bem. Nós decidimos mais facilmente para o mal. Isso o apóstolo Paulo deixou bem claro. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal está sempre diante dos meus olhos para fazer. De modo que nós temos que glorificar a Deus, fomos criados para isso, mas a energia que está em nós, aquela que vem de Deus e que nos capacita para olhar para o próximo sem fazer acepção, ao contrário, ir ao encontro do próximo e ajudá-lo nas suas fraquezas, ajudá-lo em suas necessidades, isso fica difícil para nós. Agora, fácil é discriminar, fácil é acusar, fácil é oprimir. A igreja brasileira viveu uma enormidade de tempo criticando, acusando, mandando gente para o inferno. Mulher que usa calça comprida, vai para o inferno. Mulher que corta cabelo, vai para o inferno. Quem come esse tipo de carne, não tem salvação. Quem não fala línguas, não tem salvação. Meus amados irmãos, como nós usamos a energia de Deus para o mal? Como nós gostamos de ser deuses? Como gostamos de apontar o dedo para as pessoas e ver defeitos e destacá-los? Talvez, como diz a ciência, para encobrir os nossos. De qualquer maneira, estamos sempre prontos a acusar alguém. E quando vemos o necessitado, vemos o caído, fugimos. Fugimos para uma redoma que nós criamos, segundo nossa doutrina, de santidade. Mas que pouco tem de santidade. Tem de religiosidade, talvez até um pouco falsa, mas não a verdadeira espiritualidade. Então a perfeição de Deus é uma energia que deve estar em nós e deve produzir em nós um forte desejo de perdoar, de amar, como Jesus ensinou. E desse texto eu já falei para vocês aqui em Mateus, capítulo 5, do verso 43 a 48. Pedi ao Sérgio que leia, que a versão dele é bem coloquial, tem uma palavra muito clara. Vamos ouvir a leitura. Mateus 5, 43 a 48. Há um ditado assim: ame os seus amigos e odeie seus inimigos. Porém eu digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai do céu. Porque Ele envia sua luz do sol, tanto sobre os maus como sobre os bons. E manda chuva para os justos e para os injustos também. Se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, que adianta isso? Até mesmo os malandros fazem muito isso. Se vocês só forem amigos apenas dos seus amigos, em que são diferentes de qualquer outro? Até mesmo os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, tanto como o seu Pai do céu é perfeito. Aí está. A lição que o Senhor Jesus diz é claríssima. Deixou é claríssima. Antigamente, se acusava, se incriminava, se fazia justiça e matava.
Mas depois de Jesus Cristo, ninguém mais tem autoridade. Ninguém mais tem autoridade. Agora Jesus diz, você tem que amar o inimigo, você tem que orar por aquele que persegue você, você tem que favorecer aquele que você classificou como antipático, como azedo, como limão, como pessoa não grata. Porque é assim que agem os filhos de Deus, disse o nosso mestre. E se você é filho de Deus, você tem que ser perfeito como é o Deus que você tem. E essa energia que Ele colocou no meu coração e no seu coração. Essa energia de perdoar, de amar, de ir ao encontro do necessitado, de levantar o caído, de favorecer aquele que está desfavorecido, de dar camisa ao que está nu, de levantar aquele que está trôpego. É essa energia que Ele deu para nós, amados. E é assim que você tem que agir. Por quê? A resposta está na carta aos Romanos, mais uma vez. No capítulo 5, versos 20 e 21. E deu certo que leia mais uma vez na versão que ele tem em mão. A minha diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora ouçamos a leitura naquela linguagem. Os 10 mandamentos foram dados a fim de que todos pudessem ver como estavam longe de obedecer às leis de Deus. Entretanto, quanto mais vemos nossa tendência pecaminosa, mais vemos a graça abundante de Deus nos perdoando. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte. Mas agora reina em seu lugar a bondade de Deus, dando-nos uma posição correta perante Ele, e como resultado a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos deu, irmãos, esta posição privilegiada de filhos do reino, de filhos de Deus. Não há porquê deixemos de entender a vontade de Deus, quando se trata de graça e perfeição. Não é possível que deixemos de entender isso, porque somos filhos de um Pai que nos gerou de novo e colocou em nós a eficiência do seu poder, para que daqui para frente hajamos como filhos dele, e não nos padrões do mundo, e não nos padrões do pecado, e não nos padrões da vontade da nossa carne. Quando o irmão falou sobre como é bom estar aqui com os irmãos, eu fico pensando até quando eu venho aqui por amor ao meu Senhor. Quando eu falo, faço oferta no cofre, porque nós precisamos de dinheiro para ajudar o pezão, ajudar outras pessoas, ajudar a irmã Dirce cuidando das crianças. Será que aqueles que colocam ali a sua oferta, seu envelope, o fazem por amor? Nós somos livres em Cristo, pela graça de Deus, para agirmos na perspectiva do Espírito Santo. Não por leis, não por mandatos, não por ordens, não por pressões, mas por amor, porque essa é a energia que Deus colocou em nós. O pecado abundou, mas a graça superabundou. A graça está sobre mim, que sirvo ao meu Deus desde o ventre da minha mãe, mas a graça de Deus está soprando sobre o pezão que está lá naquela casa agora, não sei como. Nós temos que orar para que a graça de Deus seja eficiente, para que o Espírito Santo mude aquele coração, aquele rapaz venha aqui nos abraçar e louvar a Deus conosco. Amém? Nós vamos pegar essas crianças, filhos do Josué, que estão ali com a irmã Dirce, orar por essas crianças, irmãos, para que 10 anos vejam essas crianças no caminho do sucesso, bons cidadãos, honrados, felizes, e não jogados à sorte como vinham, sofrendo no corpo e na alma, porque Deus nos deu essa energia. É coisa que está em nós,
Nós só temos que abrir o coração para Deus e realizar a vontade do nosso Pai amado, que quer ver a nossa vida conduzindo vida, abençoando vidas, enquanto nós estivermos aqui. Amém? Que Deus abençoe.